Meritocracia não é você achar que, pô, quem tá pobre é porque merece, porque é menos competente, e quem tá rico é porque é mais competente. Não é esse o sentido. O sentido é você ter incentivos para que a administração seja o melhor possível e que para que a pessoa tenha o maior incentivo possível também para estudar, para trabalhar, etc. Perfeito, não tenha dúvida. Agora, para que você... se realmente a chave é uma mudança na educação... É uma mudança muito, muito demorada, complicada e que exige um investimento. Existe uma mudança de mentalidade pra caralho de administradores e tudo mais. Hoje, o que está acontecendo no dia a dia é pessoas que não têm a formação mais elevada e que têm a melhor preparação não estão conseguindo aqueles empregos. Quando você tem, por exemplo, um negro que consegue um emprego de uma diretoria, ele muda toda uma cadeia, né, de pessoas que veem aquela oportunidade e que levanta tudo isso. Não tenha dúvida. Esse negro já passou pela fase da educação. Esse cara tá fadado às piores oportunidades pro resto da vida? Como é que faz? Não, porque eu falei de educação como exemplo, que é o principal exemplo, porque é isso que estruturalmente muda a sociedade. Agora, não tenha dúvida, mas... Agora, calma. A disputa tá ali já. Tá bom. Tá nervoso, tá Tô calmo. Não, tô calmo. É que a educação é... Educação estrutural, é longo prazo. Sim, a base, É a base, claro. Muito bem. Tem que ter política também de assistência social. Tem que ter política também de saúde. Pô, pra mim, o melhor hospital que atende SUS do Brasil é um hospital privado. Aliás, as pessoas não sabem disso, né? Principalmente quem fica falando viva o SUS, né? Eu sou um vaciner e etc. Que a maior parte do SUS é privado. A maior parte do SUS é de instituição filantrópica que atende SUS. Né? Mas por que eu tô dizendo isso? Não sei. Porque é um conjunto de... Você não me pergunta essas coisas, não faço a menor ideia do que você falou aí. Vai lá. É a chamada pergunta retórica. Ah, tá. É pra você mesmo. Exatamente. Pode falar. Intimidade é uma merda, né? Porque a gente já se maltrata, já e pode falar, tô ouvindo. Não, eu sei que a gente pode falar, mas assim, as pessoas às vezes olham e devem achar, puta caralho, que deu uma patada, como ele é escroto. Tramontina. É isso, já faz um meme, assim. Não, eu odeio esse meme do corte rápido, porque eu acho muito tosco, mas enfim. O que eu tava falando mesmo? Que é um conjunto de políticas públicas, né, que ajudam a diminuir a desigualdade. E perspectivas para crianças, por exemplo, ou perspectivas para jovens, etc. Eu, por exemplo, quando tava lá estudando em Indaiatuba e tal, a filial da Globo lá na minha cidade era a EPTV, lá em Campinas. E aí tem um concurso de redação, não sei se tem ainda, mas na minha época tinha um concurso de redação da EPTV, que a melhor redação você ia conhecer o Tarcísio Meira. Não... Você ia conhecer a redação lá da EPTV, né? A câmera, etc, né? O que hoje, parando pra pensar, é uma bosta, né? Porque você foi ver um monte de câmera parada. Mas eu fiz redação pra caralho pra poder conhecer aqueles estúdios e nunca conheci. Mas isso me ajudou muito a ler e a escrever. Tem um programa na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, que é tipo, os 50 melhores alunos vão pra NASA e pra Disney. Puta, isso, pra um aluno da periferia, da mesma maneira como eu via o Jornal Nacional como uma coisa distante, ele via Disney e a NASA como uma coisa assim, eu nunca na minha vida vou sair daqui. Sim. E ele passa a ter uma perspectiva, que é exatamente isso que você tá falando. De um sujeito numa posição que faz com que as pessoas vejam que outras pessoas possam alcançar aquela posição. O que eu discordo aí, muito provavelmente do seu amigo, de você, é de que esse corte ou essa assistência tem que ser racial. Eu acho que tem que ser social. Porque... Na minha avaliação, como liberal, a melhor maneira de você acabar com a discriminação é acabando com a discriminação, positiva ou negativa. E proporcionalmente você vai ajudar mais os negros tendo um corte social. Porque, obviamente, aqueles que são os mais pobres. São os mais pobres, sim. Sim, não tenha dúvida. Não, talvez eu ter usado a questão racial não tenha sido... a melhor maneira de expor a minha questão. Eu tô falando uma pessoa com menos oportunidades. E, inevitavelmente, num país como o Brasil, acaba sendo racial. Não a divisão, mas o problema em si. Não, acho que o problema em si é mesmo a falta de oportunidade por si só, né? Não falta de oportunidade em razão da raça. Mas quem é? Não é em razão da raça, não tenha dúvida. Mas quem é que tem menos oportunidades no país ainda, cara? Escravidão era aqui, 1900, 1888, quer dizer... Quem é o mais pobre? É um processo muito recente, ou seja, o negro é o mais pobre. Eu concordo com você. Nós estamos concordando. Então nós estamos concordando. Não acho que a questão é única e exclusivamente racial.
Agora, você tem um país extremamente preconceituoso e reacionário, cara. Um presidente da República que fala os absurdos que ele fez e com a possibilidade de ser reeleito. É um cara que foi votado, é um cara que falava que ditadura matou pouco, que o artista é vagabundo. Quer dizer... Nisso aí eu concordo. Não é uma surpresa você ter um eleitorado desses num país como o Brasil, cara? Por que num país como o Brasil? Sei lá. O Brasil é um país subdesenvolvido. Então, nunca passou pela minha cabeça, tanto que nós fazíamos a piadinha com o Bolsonaro, achando que não ia dar problema nenhum. Pois é. A maior parte da população brasileira não sabe qual que é a função de um deputado. A gente vive num país pobre, miserável. Aliás, a gente vive num país rico de povo pobre, né? A gente vive num país que arrecada muito 5 trilhões e que a maior parte é tirada do mais pobre para o mais rico. Assim, no primeiro mandato eu tive a oportunidade de visitar o país inteiro e é assustador o quanto, assim, ser classe média no Brasil é ser rico. É assustador o quanto... Eu achava, assim, que tinha algum pingo de pobreza na minha vida porque de vez em quando cortavam a água e a luz de casa. Na minha cortam aqui, tem uma época que eu esqueço de pagar. Então, eu vi que não, na verdade... Meio escroto falar isso que eu tô falando aqui, mas às vezes eu esqueço de pagar e cortam. Então, na verdade, só o fato de ter a possibilidade de cortar a água e a luz em casa já me fazia um sujeito com mais oportunidade do que a maior parte da população brasileira, né? Uhum. Então, é assustador a realidade. O sujeito tá preocupado em sobreviver. Não é culpa dele que ele vota errado. Eu tô falando, pouquinho, você é um liberal, você não tá defendendo a responsabilidade individual dele. Não é isso. É que o sujeito tá preocupado em sobreviver. Dentro ali da hierarquia de prioridades dele, ele tá tomando a melhor decisão pra si mesmo, que é antes de saber qual que é a diferença entre o deputado estadual e o federal, ele precisa saber o que ele vai comer na janta. Né? Sim. Então, esse é o país que a gente tem. E esse país que a gente tem é o país em que o Bolsonaro consegue viralizar que o PT entrou no TSE pra tirar uma reclamação do Janones de um vibrador que quebrou porque ele botou leite condensado. E essa porra viraliza e pega no eleitorado. Esse é o país em que vai lá o PT e consegue viralizar que o Nicolas Ferreira tava lá mamando um cara. E aí, eu acho bem provável. E isso sai na manchete da Folha como uma grande preocupação da campanha do Bolsonaro. Tipo assim, a preocupação... Foi a manchete da Folha. A preocupação, né, da campanha do presidente da República é de se um dos seus principais aliados é gay ou não. É esse o país que você vive, Rafinha. Então, tá vendo? É isso que eu tava tentando te provar. Não, você acaba de concordar comigo. Nós concordamos. Então olha pra câmera e fala, concordo com o Rafinha. O Rafinha concordou comigo. Caralho. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu.